Então hoje nós vamos fazer aqui uma questãozinha de química para vocês da parte de pilhas, tá? Eletroquímica. Então dá uma olhadinha aí na telinha. Montou-se uma pilha simples utilizando o níquel dissolvido aí em um de seus sais, tá certo? Em uma semicélula e o cádmio tá aí, ó, dissolvido em uma solução, tá? Em um sal dele, na outra. Um condutor externo liga os dois eletrodos e uma ponte salina de nitrato de sódio liga as duas soluções. Baseando-se nas informações dadas e nos potenciais abaixo, aí deu os dois potenciais, ó, o de níquel e de cádmio, tá certo? O níquel aqui, ó, o potencial de redução mais 2 elétrons, os elétrons estão aí no reagente, então caracteriza aí um potencial de redução, tá certo? E deu do cádmio também com mais 2 elétrons, formando aí, tá, também o seu potencial de redução. Aí ele pergunta, faz algumas perguntas, mas antes vamos reler a questão para depois a gente ir para as perguntas, ok? Já que essa aula vocês ainda não têm aí, vai demorar aí uns 2, 3 dias para estar à disposição as aulas de hoje, que ainda tem que ser editada, aí depois que vão para o nosso blog. Então vamos ler a questão. Montou-se uma pilha simples utilizando o níquel, o metal níquel, tá aí, níquel sólido, em um dos seus sais, tá certo? Em uma semicélula e o cádmio, tá aí o metal cádmio sólido, tá? Em um de seus sais, tá aí o sal de cádmio, na outra. Um condutor externo liga os dois eletrodos e uma ponte salina de nitrato de sódio liga as duas soluções. Baseado nas informações dadas e nos potenciais abaixo, aí deu o potencial de redução do níquel e do cádmio, tá aqui menos 0,25, menos 0,40, e aí ele vai fazer as perguntas, certo? Vamos ver quais são as perguntas aí que ele fez. Construa a pilha citada mostrando a forma geral de seu funcionamento. Qual a reação que ocorre na pilha? Escreva as semi-reações que ocorrem no ânodo e no cátodo. Qual será o sentido da corrente elétrica e qual a massa do níquel que será utilizada na pilha para produzir uma corrente de 0,1 amperes durante X minutos. Então ele fez essas perguntas, ok? Então, vestibulando, você já sabe como formar essa pilha. Uma pilha vai ter o níquel e a outra o cádmio. Então vamos passar aqui e vamos ver como é que a gente fez isso aí para vocês direitinho. Construção da pilha aí, ó. Então ele disse, ele tinha a solução do cádmio, tá certo? Colocou num lado o cádmio, ok? E no outro lado nós vamos colocar quem? O níquel, ok? Então tá aqui o metal níquel de um lado e o cádmio do outro lado, beleza? É o primeiro passo. Colocou a ponte salina que ele descreveu no exercício, tá? E ligou aí um fio, ó, ligando os dois metais. Então essa aí é a construção da nossa pilha, tá certo? Ele tem aí o cádmio de um lado e o níquel do outro, exatamente os dois metais que ele deu, ok? Lá na questão. Eu botei aqui uma lâmpada ou um amperímetro só para mostrar a passagem da corrente elétrica. Então, vestibulando, bem fácil. Se ele deu níquel e cádmio, eu vou colocar os dois metais. Se fosse zinco e cobre, eu ia colocar zinco e cobre. Então, o primeiro passo é fazer a pilha. A pilha é bem fácil. Eu coloco o níquel no seu sal, tá certo? Tá aí o sal que ele deu, ó. O níquel aqui junto aqui com seu nitrato, lógico que ele está em solução aquosa, então separa, e aqui o cádmio também, aquela solução separa, né? Todo mundo sabe, se você tem uma solução de ZnSO4, né? Ok? Na hora que a gente coloca numa solução aquosa, separa o cátion do ânion, então há uma separação. Então aqui eu separei, ó, o níquel, tá certo? O cátion do níquel, tá certo? E coloquei aqui também o cátion do cádmio. Então, sempre lembre de colocar essas duas partes aí para vocês, beleza? Então, pronto. O primeiro passo lá no vestibular, para cá, vestibulando. Como ele pediu para você construir a pilha, ele vai dar quais são os dois metais. Nesse caso, foi o níquel e o cádmio. Então, qual é o primeiro passo? Eu coloco o níquel, o metal, níquel, dentro do sal que ele deu lá no problema, na solução, tá?
tá? E coloca o cádmio dentro do seu sal, da solução do cádmio que ele deu. Então, voltando à telinha aí, monte a pilha. Essa primeira parte é fácil vocês virem em sala de aula. Tá aí o metal cádmio que ele deu e tá aqui o outro eletrodo, o metal do níquel. O níquel dentro do seu sal, tá aqui, tá? E dentro do seu sal e o cádmio dentro do seu sal. Ele deu todos os sais também. Você teria que colocar aqui a ponte salina, vocês estão vendo aqui direitinho, e o fio que a gente liga um lado ao outro. Beleza? Para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então, como é que eu construo a pilha? Eu preciso de 2 metais diferentes, esse é o primeiro passo. E cada metal tem que estar dissolvido dentro de sua solução, tá? Então, o níquel, ele deu o níquel e deu o sal de níquel, ele deu o cádmio e deu o sal do cádmio. Então, você coloca o níquel dentro de uma solução aquosa com seu sal e o cádmio dentro de uma solução aquosa com seu sal. Beleza? Ok? Então, feito isso, você montou a pilha. Se lá vier o zinco, como eu falei, e o cobre, então você vai colocar de um lado o zinco, do outro lado você vai colocar o cobre dentro das soluções aquosas, beleza? Certo? Você pode olhar bem direitinho em casa, já que nós temos tempo, né? Vamos deixar com vocês aqui até o último dia do vestibular. Você pode olhar lá a pilha de Daniel, que também cai muito no vestibular, né? Quais são, quando ele coloca lá o zinco, o cobre, você vai ver que é o mesmo comportamento. Então, para eu formar uma pilha, eu necessito de 2 metais diferentes, tá? Porque são metais diferentes, eles vão ter potenciais de redução diferentes, tá? Então, são 2 metais diferentes, vão ter potenciais de redução diferentes, então um vai perder elétron e o outro vai ganhar. Se um vai perder elétron e o outro vai ganhar, então aí vai aparecer exatamente uma corrente elétrica, beleza? Olha aí na telinha, por favor. Dando continuidade aí. Quais são as reações que vão ocorrer? Ó, então o níquel, tá? Ele tinha o potencial de redução de 0,25. O cádmio que ele deu o potencial de redução de 0,40. Aí a gente sabe que um vai ganhar e o outro vai perder, tá certo? Um vai ganhar e o outro vai perder. Ora, se um vai ganhar e o outro vai perder, eu vou olhar quem vai ter o potencial de redução maior, tá? Observe que o níquel é menos 0,25. Então, ele vai ter um potencial de redução maior. Então, significa que o níquel vai atrair os elétrons, tá? E o cátion é que vai perder. Então, lá na pilha, lembre-se que na pilha sempre um metal se desgasta e o outro ganha mais massa. Nesse caso aí, para saber quem ganha e quem perde, eu vou olhar quem tem o maior potencial de redução. Lembre-se que para saber o potencial de redução, os elétrons têm que estar no reagente. Então, nesse caso aí, o níquel tem um potencial de redução maior. Então, ele vai ganhar, tá? E o cádmio vai perder. Então, se vai perder, como é que vai ficar a reação? Ó, o níquel continua do jeito que foi dado, os elétrons no reagente, mas o cádmio, os elétrons vão para o produto. Então, a reação que ocorre, que ele perguntou aí para vocês, tá? Vai ser exatamente essa, ó. Essas duas aí que estão de azul, que a gente colocou aí para vocês, certo? Então, eu tenho que saber quem é o metal que vai sofrer oxidação e qual que vai sofrer redução, tá certo? Então, essa aqui, ó, são as reações. Lembre-se que esse de cima foram os dados. E é importante observar os dados lá, porque com os dados você vai perceber qual é o que fica, né, com a reação de receber elétrons e qual é o que vai modificar, que vai passar os elétrons, tá, para perder, como se os elétrons estivessem no produto, lógico, né, só para facilitar aí no linguajar mais fácil. Então, como o níquel tem um potencial maior, ele vai ganhar elétrons, então ele continua a reação do jeito que está e ele vai ser o cátodo, porque quem ganha, ele vai ganhar os elétrons, vai receber o elétron. E no caso, como o cádmio, ó, tem um potencial menor, menos 0,40, como foi menor, então quem vai oxidar, sofrer oxidação aí vai ser o cádmio, tá certo? Então, ele inverte, ó. Houve a inversão e lógico que muda de sinal. Então, essas aí são as duas reações que ocorrem na pilha. Bem fácil. Você olha nos dados, quem tiver maior potencial de redução permanece,
né? Eu vou ter aí a minha primeira semi-reação, tá? E o metal que tiver o potencial de redução menor, ele vai oxidar-se, ele vai sofrer oxidação. Então ele inverte e o elétron fica aqui no produto, ó, que ele está, nesse caso, né, botando produto aqui só para facilitar, que está depois da seta, só para você entender a outra semi-reação. Então, essas são as duas semi-reações. Beleza, vestibulando? Que ele perguntou aí para a pilha de níquel e para a pilha de cádmio. Na outra parte aí a gente viu que ele pediu para construir as pilhas e eu coloquei de um lado o cádmio, do outro o níquel, beleza?